Senhoras e senhores, muito boa noite, bem-vindos à Sala de Minas Gerais, sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Eu particularmente não gosto muito de falas antes de concerto, porque eu acho que a música tem que falar mais alto, né? Mas existem circunstâncias quando elas se tornam inevitáveis. E essa, infelizmente, é uma delas. Peço antecipadamente desculpas por adiar um pouquinho o início do programa, mas faz necessários por aqui alguns esclarecimentos diante dos acontecimentos dos últimos dias. Aproveito para agradecer, em nome dos músicos, funcionários, diretores e conselheiros da Filarmônica, a vocês que estão aqui nos apoiando e a comovente demonstração de cidadania de dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais, Instagram, Facebook, que de maneira lúcida e respeitosa vem transformando a indignação que todos estamos passando em demonstração de civilidade, de carinho e de orgulho que caracterizam e refletem essa relação que temos tido por mais de 15 anos. Muito obrigado a todos vocês por isso. A Filarmônica celebrou seus 15 anos no ano passado. Mais do que o aniversário, tal efeméride representou a culminação do trabalho de construção contínuo, exitoso, do qual todos nós podemos nos orgulhar. Foi premissa para sua criação conferir a Minas Gerais ao Brasil não apenas mais uma orquestra, mas um produto e um projeto de excelência, diferenciado pela sua missão artística, amparada por um modelo de gestão garantidor de seu sucesso. 15 anos depois, não há dúvidas quanto ao fato de que a Filarmônica está entre as grandes orquestras brasileiras e sul-americanas, e se consolida a cada concerto pela sua qualidade artística, pelo investimento na formação de público e futuros músicos, no fomento à criação artística e à difusão da música de concerto local, estadual, através dos nossos concertos nas praças do interior do Estado, nacional e internacional, graças às nossas gravações, turnês e às transmissões. Parte crucial desse processo foi o feliz entendimento por parte do governo de que, para consolidar sua prodigiosa trajetória e para posicionar Belo Horizonte e Minas Gerais como polo nacional e internacional da música e da cultura, era necessário que uma sala fosse adicionada a esse projeto. Não fosse a Filarmônica o impacto de seu sucesso em seus primeiros anos de vida, a Sala de Minas Gerais não existiria. Ela foi concebida com o mesmo pensamento que definiu a formação da Filarmônica, não para ser mais uma sala de uso múltiplo, como já temos na cidade, mas para ser a melhor sala de concertos do Brasil. A Sala de Minas Gerais foi criada para ser a sede da Orquestra Filarmônica, como atesta o documento documentos oficiais da própria academia, publicados em 2011, que diz, abre aspas, uma orquestra, uma sede de TV e rádio, que são espaços acusticamente sensíveis, sem uma sede apropriada, com condições notáveis de escuta musical, tem condições muito limitadas de crescimento. O complexo que incorpora a sede da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, da Rádio Confidência e Rede Minas, constitui uma importantíssima reversão neste quadro, trazendo para Minas e o Brasil uma posição de destaque no continente. Processo 420/11 da Academia. Fecha aspas. Essa preocupação original que deu início ao projeto do Centro de Cultura Presidente Itamar Franco privilegiou a qualidade e a competência na escolha de profissionais de grande reconhecimento tanto no Brasil como no exterior. Cada item de sua construção foi escolhido tecnicamente para conferir a ela o status que tem. Recentemente, a Sala da Filarmônica de Nova York, David Geffen Hall, passou por uma significante reforma e contratou exatamente a mesma equipe de engenheiros acústicos que desenhou a Sala de Minas Gerais. Ela é uma das únicas salas no Brasil e na América Latina especificamente planejada para a execução de concertos sinfônicos. O desenho acústico arquitetônico que temos foi propositadamente concebido para garantir as melhores condições acústicas. As velas laterais, o teto móvel, as paredes convexas e côncavas que temos,
Tudo isso foi fruto, inclusive o próprio tecido das poltronas que temos aqui. Esses detalhes são determinados carinhosamente para garantir sua qualidade e honrar o investimento financeiro e político do Estado de Minas Gerais no projeto desta envergadura. Sua missão foi sempre a de ser uma sala dedicada à realização de concertos sinfônicos, recitais e apresentações de música de câmara, e não uma casa de shows ou eventos de outra natureza. Para isso já existiu e continuam a existir outros espaços em Belo Horizonte, até melhor equipados do que a própria Sala Minas Gerais. Juntos, Filarmônica e Sala se consolidaram ao longo dos anos como o maior e mais bem-sucedido projeto sinfônico da América Latina neste século. Uma relação baseada no comprometimento com a qualidade, integridade, ética e missão. Não tanto estranho termos que defender esse arranjo tão recorrente e óbvio que é a relação de uma orquestra com sua sala. Filarmônica de Viena, Musikverein, Filarmônica de Berlim, a Philharmonie, Amsterdã, Concertgebouw, Leipzig, Gewandhaus, e para citar apenas um exemplo mais próximo, mas igualmente relevante, a USESP e a Sala São Paulo. E nenhuma dessas salas vê-se uma administração desvinculada da sua missão essencial, onde os interesses de suas orquestras e da cultura de seus respectivos centros não sejam incorporados e o respeito para o patrimônio não seja prioridade. Ao completar 25 anos este ano, a Sala São Paulo recebeu de presente o tombamento definitivo do Unifam. A Sala Minas Gerais, prestes a completar 10 anos no ano que vem, poderia esperar algo semelhante? Algumas semanas atrás, pisou neste palco um dos maiores violinistas da atualidade, Vadim Glusman. O Vadim toca nos Stradivarius, instrumento avaliado em milhões de dólares. Como é que um músico consegue tocar ou investir milhões de dólares no instrumento? Obviamente, nenhum deles. Em geral, eles pertencem a investidores, bancos, mecenas, alguns colecionadores milionários. Entretanto, esses investidores confiam a guarda e o bom uso dos seus instrumentos a solistas de renome que os tratam com maior carinho, responsabilidade, apuro e amor, dando a eles o destino para o qual foram concebidos. Nenhum desses investidores confiaria a guarda e a manutenção desses instrumentos a um carpinteiro, por mais qualificado que fosse, sem o devido aprimoramento técnico. Por que falo isso? Porque a Sala Minas Gerais é um Stradivarius. É um instrumento único, valioso, frágil, de qualidade ímpar, como poucos no Brasil e no mundo. Sua guarda tem que ser feita por aqueles que demonstram o mesmo carinho, competência, responsabilidade, apuro e amor que artistas conferem aos seus instrumentos. As notícias veiculadas recentemente e as naturais repercussões que se seguiram causaram uma grande consternação à Filarmônica e àqueles que entendem sua relevância e responsabilidade cultural. Não vale a pena entrar aqui em detalhes do acordo em si ou da maneira como o processo foi conduzido. Também não vale a pena responder uma a uma as diferentes narrativas que estão sendo veiculadas na imprensa e nas redes sociais. Mas, basta dizer que o acordo, do qual não somos partícipes ou signatários, manifesta uma atitude mal concebida, desnecessária e, acima de tudo, desrespeitosa. Nós que estamos envolvidos com esse projeto desde sua criação, não compartilhamos os argumentos oferecidos como justificativa. E aqui eu gostaria de falar por um desses, a maioria desses argumentos. Nós é que pedimos para devolver a sala. Quem em sã consciência devolveria algo que tanto lutou para ter? A troco de que concordaríamos em entregar a sala a uma outra instituição para sermos subservientes a ela? Constrói-se uma falsa narrativa baseada em argumentos esparsos, onde não existe um só documento atestando a veracidade de tal notícia. Uma sede não se cede. Segundo, custo. A coletiva de imprensa realizada na semana passada foi dito que o custo de manutenção da sala é acima de 4,5 milhões ao ano. Isso é verdade. O que não foi comunicado na ocasião é o fato de que é o ICF, Instituto Cultural Filarmônica, quem paga esse custo, tendo que captar esses recursos na iniciativa privada.
Portanto, do ponto de vista financeiro, a Codenge não sofre prejuízo nenhum com o atual arranjo com o ICF. Terceiro, ociosidade. Ouvimos falar muito disso. As partes signatárias do tal acordo desconhecem que a Filarmônica utiliza a sala uma média de 270 dias ao ano. Para cada concerto, como desta noite, são necessários 5, 6 ensaios. Nada acontece por mágica assim que o maestro começa a agitar sua varinha de condão. Gostaria que fosse assim, mas não é bem assim. Seria o mesmo que assumir que um time de futebol profissional que joga geralmente quartas e domingo deixe seus jogadores ociosos no resto da semana. Parece desconhecer que, além de concertos de assinatura, temos atividades educacionais, didáticas, concertos de câmara, concertos de atividades da nossa academia e alocação do espaço para outras apresentações. Só neste ano serão mais de 300 dias de utilização. Parece também desconhecer que o equipamento como esse carece de períodos de manutenção. Manutenção essa que vem sendo paga não pelo proprietário do prédio, mas pelo ICF também. Nessa hora, a sala é nossa. Quarto, exclusividade. Como afirmei anteriormente, a sala de Minas Gerais não existiria não fosse a Filarmônica. E seu uso é, por definição e mérito, prioridade da orquestra. Mas ela nunca foi pensada para ser de uso exclusivo da orquestra. Isso não existe e nunca existiu. Foi exatamente este modelo que serviu de base. Foi exatamente esse modelo que serviu de base para o planejamento e construção da sala. Essa visão não só é equivocada, mas vai de encontro às próprias necessidades da orquestra, cujos recursos arrecadados por contratos com terceiros ajudam sua sustentabilidade. Finalmente, aqui a gente está chegando ao fim, este prédio é um ativo da Codenge. Todo prédio, por mais grandioso que seja, é apenas um corpo sólido estático. Mas quando o aço frio de uma estrutura é transfigurado pela chama ardente da criação artística, no nosso caso específico a música, ele deixa de ser um ativo. Esse corpo adquire alma e com esse intangível, mas inegável valor agregado, torna-se patrimônio imaterial pertencente a toda a sociedade. Pela qualidade e constância dessa produção contínua e incomparável, realizada aqui toda semana, que ele transcende seu status imobiliário e adquire relevância cultural. E assim como o patrimônio que é, a sala de Minas Gerais não pode ser tratada com desrespeito, descaso e desvio de sua finalidade essencial. História deve ser honrada àqueles que vêm demonstrando competência, seriedade, amor e responsabilidade com a coisa pública. Independente das versões de um lado do outro e dos acirramentos que isso infelizmente traz, o que afinal queremos? O certo. Martin Luther King disse: nunca é a hora errada para se fazer a coisa certa. Não podemos pensar que esta seja a hora certa para se fazer a coisa errada. O certo sempre deveria ser legal. O certo é o diálogo e não subterfúgios. O certo é a transparência das ações e não artimanhas subreptícias. O certo é confirmar, antes da celebração dos 10 anos dessa maravilhosa sala, sua vocação de sede da Filarmônica e uma casa aberta a todos que compartilham da alegria de poder se utilizar dela como fonte de cultura e símbolo de orgulho de todos os mineiros. Uma sede não se cede. Queremos que nos deixem trabalhar e nos incentivem a continuar a realizar nosso papel enquanto instituição produtora de cultura. Queremos educar, queremos enriquecer a vida das pessoas. Queremos continuar a dar orgulho a Minas Gerais. Se a real vontade da FIENG, expressa pelo seu presidente de Relações à Imprensa, é simplesmente ajudar o governo e a cultura do Estado, que o faça, não abrindo espaço para que se transforme num salão de eventos, mas que abra as portas, com a força e influência que exerce entre as indústrias mineiras, para que mais delas passem a ser apoiadores, patrocinadoras, parceiras desse projeto vencedor que é a gente. Esse tipo de colaboração da FIENG seria visto como um ato visionário, e cidadão.
trazendo não a desconfiança, mas a gratidão de toda a sociedade. Enfim, queremos somar e não dividir. E a nossa orquestra? Grupo extraordinário de verdadeiros servidores da cultura em nosso Estado e vítimas inocentes das artimanhas ardilosas que visam não o bem da Filarmônica, como sugere o signatário desse acordo, mas enfraquecer o projeto a ponto de o tornar insustentável. Por que é tão difícil para aqueles que realizam um trabalho de excelência, nós, mas várias outras organizações culturais do Brasil, fazer entender aos órgãos públicos a dimensão do que fazemos e os resultados positivos que isso traz à saúde da sociedade e à imagem do Estado e do país? A excelência não se dá por acaso, por insistência, se dá pelo trabalho abnegado, dedicado, competente, exemplar que nossos músicos trazem ao palco semana após semana. Ao invés de mirar em nossa habilidade de prosperar, governo e iniciativa privada deveriam investir ainda mais naquilo que comprovadamente dá certo, construindo assim um legado comum em benefício da sociedade como um todo. Quanto às vozes estridentes e dissonantes que em momentos como esse buscam se aproveitar de conflito para avançar em suas próprias agendas, lembro da história de Orfeu, que com a suavidade da sua música tocada numa simples lira, foi capaz de tomar as fúrias mais coléricas e assim resgatar das trevas a chama da vida. Quem ficou para a história foi Orfeu e não as fúrias. Eu tive o privilégio de estudar com um dos maiores músicos do século XX, o Leonard Bernstein, aquele do maestro. Na ocasião do assassinato de John F. Kennedy, ele realizou um concerto com a Filarmônica de Nova York, executando a Segunda Sinfonia de Mahler, no qual disse, abre aspas, como músicos, esta será a nossa resposta à violência. Fazer música mais intensamente, mais lindamente e mais devotadamente do que nunca o fizemos antes. Fecha aspas. Creio ser esse o verdadeiro papel das artes e da cultura no processo civilizatório da humanidade. E é isso o que continuaremos a fazer. Enfim, senhoras e senhores, Filarmônica e Sala são irmãs que carregam o mesmo sobrenome, unidos por Minas Gerais. Uma sede não se cede. Vida longa a nossa Filarmônica, vida longa a nossa